Que coisa linda, certo? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós iremos ler os versículos 13 ou melhor, não versículo 13. Eu quero pedir aos irmãos para que leiam esse texto, Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 18. Gálatas 5, do verso 16 ao verso 18. Bem? Você pode me ajudar com a voz aqui? Vamos ler juntos? Isso? Vamos lá, Gálatas 5, 16 e 18. Vamos ler juntos? A gente lê? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Obrigado. Depois, mais à frente, eu vou ler com os irmãos o versículo 24 até o versículo 26. Eu quero tratar com os irmãos nesse texto. Lembre que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta em que Paulo está colocando alguns pingos nos is. A igreja de Gálatas, ela está se desviando do evangelho verdadeiro. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum. É muito comum a igreja ir se desviando da verdade em busca de aventuras fora da Escritura. E a igreja de Gálatas tem passado por isso. Eles estão deixando o evangelho da graça e voltando à prática da lei do Antigo Testamento. Eles estão caindo na lábia dos judaizantes e estão de alguma maneira deixando de lado o evangelho. E Paulo está escrevendo essa carta exatamente para corrigir isso. E uma das coisas que Paulo está corrigindo é a relação que nós temos com o Espírito, a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. E nesse texto que nós lemos em especial, ele está tratando dessa questão, da questão da plenitude do Espírito. E é o texto em que ele vai tratar da relação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, para que a gente entenda o que Paulo está querendo dizer, eu preciso fazer aqui com os irmãos algumas definições de alguns termos. O primeiro termo, que há uma confusão, que gera uma certa confusão a nós, e por isso a gente tem dificuldade de entender o texto aqui de Gálatas, é que nós confundimos batismo no Espírito com plenitude no Espírito. E é preciso entender essa diferença para que não haja confusão na nossa cabeça. Batismo com o Espírito ocorre, quando ele ocorre, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Batismo é uma forma de inserção do membro no corpo de Cristo. Pelo batismo, nós somos inseridos no corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Batismo é, portanto, passar a fazer parte do corpo de Cristo. Quem não passa pelo batismo com o Espírito, não entra no corpo de Cristo. Lembra que a ideia de batismo é sempre a ideia de inserção, é sempre a ideia de ser colocado dentro. E o batismo não é uma prerrogativa apenas da igreja. Lembra que os judeus batizavam, e qualquer seita, ela tem um batismo ou um rito de iniciação. Batismo, então, essa palavra, ela vem para nós com esse sentido de inserção, de ser inserido dentro do corpo de Cristo.
é pelo batismo no Espírito que nós somos inseridos e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. A consequência imediata do batismo é que o indivíduo passa a ser capacitado com dons, ele é habilitado com dons para cumprir a sua tarefa dentro desse corpo. Nenhum de nós é inserido no corpo de Cristo para fazer nada. Todos nós somos inseridos com uma função. Recebemos uma habilitação para tornar esse corpo viável. Uma coisa também que precisamos pensar é que o batismo, ele tem uma ideia de passividade. Ele é passivo. Eu não digo assim, eu me batizei, eu me batizo. Mas é eu me batizei, eu fui batizado. É sempre a ideia de que alguém faz isso em mim. Eu sou batizado, eu fui batizado. Portanto, ele tem uma ideia passiva. Você é o agente passivo. Você não pratica a ação, você recebe a ação. Você é batizado. Você não participa desse processo. Você não tem ação nesse processo. Você recebe. É um ato da ação salvadora de Deus, te incluindo na família de Deus e te dando convicção de porque recebeu o Espírito, você então agora tem o penhor da herança. Então, batismo no Espírito é diferente de plenitude no Espírito. Por quê? Porque batismo é inserção no corpo de Cristo. Veremos agora, vendo que alguns irmãos estão copiando, se depois não der tempo de copiar, você pode pegar a cópia lá no computador, tranquilo. Se tiver site, pode jogar lá também, não tem problema. Plenitude no Espírito, por sua vez, é uma experiência que o convertido tem em buscar o pleno desenvolvimento da obra de Cristo, da obra do Espírito na sua vida. Plenitude do Espírito é uma busca por encontrar uma plenitude, uma experiência plena com o Espírito. Enquanto que no batismo com o Espírito há uma ideia de passividade, em que eu sofro a ação, na plenitude do Espírito existe uma ideia ativa, em que eu sou agente nesta ação. Na plenitude do Espírito existe uma atividade sinergista. Quem veio do CTM sabe do que eu estou falando. Vou falar assim algumas coisas, quem sabe desperta curiosidade para outras pessoas virem do CTM também. Há uma atividade sinergista, ou seja, cooperativa. Na plenitude do Espírito, para que haja plenitude do Espírito na minha vida, eu tenho que responder a alguns estímulos que o Espírito provoca em mim. Então eu coopero, e o Espírito também coopera, para que haja a plenitude. Portanto, plenitude do Espírito não tem nada a ver com batismo com o Espírito. São coisas distintas. Durante muito tempo isso causou divisão de igreja, porque algumas pessoas confundiam o batismo do Espírito com plenitude do Espírito, e isso gerava confusão teológica dentro da igreja. Graças a Deus hoje podemos ter entendimento que nos ajuda a evitar isto. Como é que ocorre a plenitude do Espírito? Como é que eu posso vivenciar? Como é que eu posso observar a plenitude do Espírito? A plenitude do Espírito, ela é observada na vida de um homem e de uma mulher de Deus pela manifestação do fruto. O batismo é evidenciado pelos dons, a plenitude pelo fruto. É o fruto do Espírito que evidencia em nós a plenitude do Espírito. E é interessante observar isso,
Porque o fruto do Espírito é a evidência principal de que uma pessoa está plena, cheia do Espírito. Não somos nós. Se você ler o texto de Mateus 7, de 15 a 23, talvez você vá se deparar com uma surpresa. Nesse texto, ele trata do julgamento de Jesus. Jesus está falando do julgamento que ele fará da humanidade. E nesse texto ele diz que naquele dia, muitos se aproximarão dele e dirão: Senhor, em teu nome, nós fizemos isto, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, aquilo, fizemos. E a resposta de Jesus a essas pessoas será: eu não te conheço. Lembra que conhecer no Novo Testamento é uma tradução da ideia do Antigo Testamento de conhecer. E conhecer no Antigo Testamento não tem a ver com cognição, não tem a ver com entendimento. O exemplo mais claro para nós é aquele texto lá de Mateus, depois que José descobre a gravidez de Maria e ele tenta fugir. O anjo diz para ele assim: foge não, isso é coisa do Espírito. E aí o texto diz que José não conheceu Maria até que o menino nasceu. Ora, José não conhecia Maria? Conhecia, ele sabia quem ela era, sabia quem eram os pais dela, sabia quem eram os irmãos dela, sabia onde ela morava. José conhecia Maria, mas o texto diz que ele não a conheceu. Em que sentido que ele não a conheceu? Em que ele não tinha intimidade, relacionamento íntimo com ela. É nesse sentido. As pessoas chegarão para Jesus e dirão: Jesus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Quer dizer, eu não tenho relacionamento com você, eu não amo você e você não me ama. Nós não temos nenhuma relação íntima, pessoal. Portanto, o que esse texto está apontando para nós é que o julgamento que Jesus fará de cada um de nós se fundamenta na produção do fruto do Espírito e não no exercício dos dons. O que Jesus julgará em cada um de nós não é o que fizemos, mas é o que Ele fez em nós, é o que Ele pode realizar em nós. É isso que Paulo está chamando a atenção da igreja aos Gálatas. O fruto é uma evidência de transformação interna no coração do homem, de dentro para fora. Por outro lado, é possível que alguém expresse, que alguém manifeste dons sem que haja mudanças no coração. Isso torna o fruto mais importante do que o dom. Eu vejo muitos irmãos desprendendo muito esforço para os seus dons e negligenciando o fruto. Faz o contrário, querido. Disponha toda a sua força para que o fruto do Espírito apareça na sua vida, que o dom será vitalizado. Quando você esforça para fazer, você nunca será. Mas quando você se esforça para ser, você faz.
que então evidencia a plenitude do Espírito em nós? É o fruto do Espírito. Fruto é manifestação, é evidência de conversão. Ninguém produz o fruto por si mesmo. Eu posso pregar por minha própria força, mas eu não posso amar por mim mesmo. Eu posso ensinar pela habilidade humana, mas eu não posso ter paz por conta própria. Eu posso usar o dom sem a presença do Espírito na minha vida, mas eu não posso manifestar o fruto sem o Espírito. E é engraçado que nós reputamos como um crente valoroso o que faz e não o que é. Interessante isso. O que evidencia a plenitude do Espírito em nós é a presença do fruto do Espírito. Como sei então que eu estou pleno do Espírito? É quando o fruto do Espírito está evidente na minha vida. E obviamente, irmão, quando o fruto do Espírito estiver evidente na sua vida, os seus dons estarão em evidência. Você estará trabalhando para o Senhor de uma forma como nunca fizeste, com uma satisfação e uma alegria que você não conhece. No segundo momento, eu preciso dizer aos irmãos que a plenitude do Espírito ela é observada na vida do cristão pelo fruto, e esse fruto se evidencia pelo esvaziamento de mim mesmo. O fruto do Espírito nunca, jamais é manifesto quando eu estou cheio de mim mesmo. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. Eu tenho que esvaziar da minha vida. Eu tenho que esvaziar daquilo que eu sou. A minha natureza carnal tem que abrir espaço. E aí eu quero que você olhe para os versículos 24 e 25, porque neles Paulo vai dizer exatamente isso, que para que você se esvazie, você tem que crucificar a sua carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Quem é de Cristo crucificou a sua carne. Quem está em Cristo não precisa mais submeter-se às obras da carne, lembrando que obra é aquilo que você mesmo pode fazer, obra é aquilo que você produz, fruto é aquilo que o Espírito produz em você. Então lembre-se que Cristo, o mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, e nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, então as coisas velhas já passaram, as coisas velhas já se foram, eis que agora tudo se faz novo. Morremos com Cristo. Crucificar a carne é uma iniciativa pessoal. É você que tem que tomar essa decisão, irmão. É você que tem que decidir crucificar. Aqueles que estão em Cristo podem crucificar a sua carne. Quem não está em Cristo não pode fazer isso. Quem não está em Cristo não pode dizer assim: vou parar de fazer isso. Ele pode até dizer, mas ele não consegue. Mas aquele que está em Cristo pode crucificar a sua carne. Sou eu que crucifico a minha carne. Não posso dar essa responsabilidade à igreja, não posso dar essa responsabilidade ao corpo de presbíteros, não posso dar essa responsabilidade ao pastor, não posso dar essa responsabilidade a meus pais, não posso dar essa responsabilidade a ninguém, é minha. Sou eu que tenho que tomar essa iniciativa. Percebam,
a diferença. Gálatas 2:20 e também Romanos 6 diz que nós fomos crucificados com Cristo. Para a minha salvação, eu sou crucificado, eu sou morto com Cristo. Mas quando se trata da plenitude do Espírito, não se trata de morrer, mas se trata de matar. Para a salvação eu morro com Cristo, mas uma vez que eu morri com Cristo e fui ressuscitado com Ele para uma nova vida, agora eu não tenho que morrer de novo, agora eu tenho que matar a carne. Paulo está falando de duas situações diferentes. No que diz a sua salvação, irmã, você morreu com Cristo, mas no que diz a sua santificação, você tem que matar. John Stott diz isso: você tem que matar a carne, para que você possa experimentar a sua união com Cristo. E essa ideia de matar a carne, de crucificar a carne, é uma ideia que o próprio Senhor Jesus trouxe para nós, quando Ele disse: se alguém não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir, não tem assento comigo. Você tem que tomar a sua cruz, você tem que crucificar a sua carne. Essa linguagem de crucificação é uma linguagem dura, é uma linguagem de renúncia, é uma linguagem difícil. John Stott sugere para nós que essa crucificação ela é impiedosa. Você não pode ter carinho com ela. Você imagina um homem que ia ser crucificado. Quem era crucificado eram os bandidos, eram os piores, era a pior raça. Se você não enxergar a sua carne como essa pior raça, como esse impiedoso, esse bandido, como essa coisa ruim, se você não ver assim, você não vai crucificá-la. Se você ver a carne como um bichinho de estimação, jamais você vai crucificá-la, porque a carne é impiedosa. A crucificação, ela é impiedosa. Ela é feita para pessoas ruins. A carne não deve ser tratada como uma pessoa simpática, como um bichinho de estimação. Você tem que vê-la como algo ruim, como algo mau, como algo que te separa de Deus, como algo que te deixa longe de Deus, como algo que te faz não viver a vida plena com Cristo, como algo que é um estorvo na sua vida. Se assim não vê-la, você não crucifica. Se você não enxergá-la dessa forma, você não crucifica. Eu vejo às vezes a vida de alguns irmãos, eles tratando da carne como um bichinho de estimação, guardando, zelando, alimentando. Mata, crucifica a sua carne. Além de impiedosa, essa crucificação da velha natureza, ela é dolorosa. Você acha que é bom largar de fazer certas coisas? Não. É difícil, é doloroso. A crucificação é uma forma de execução dolorosa. Você tem que ter muita vontade. Você tem que odiar, senão não crucifica, porque dói. A crucificação é dolorosa. Abandonar os prazeres da carne gera profunda dor. Renunciar a desejos da carne não é uma atividade prazerosa. Gera conflitos, gera angústia, gera conflitos íntimos duros de serem resolvidos. Você precisa entender que crucificação é uma coisa dolorosa, mas é também uma coisa decisiva. Quando se crucificava alguém, os soldados ficavam lá no pé da cruz até o indivíduo morrer, para que ninguém o tirasse de lá vivo. Então, meu irmão, se você quer crucificar a sua carne, tem que ser de uma vez por todas.
Não tem outra saída. Uma vez que você crucifica, a morte tem que ser certa. Você tem que crucificar a sua carne e deixá-la morrer, nem que seja a míngua, mas ela tem que morrer. Lá no Goiás a gente diz que é morrer na unha. Mas tem que ter essa decisão. Tem que ficar lá de guarda para conseguir destruir a carne completamente. Você tem que fixar a sua carne lá na cruz e marcar aqui em cima para não deixá-la descer até que ela expire, até que ela dê o último suspiro, até que ela morra. Tem que ser decisão. Não pode ser mais ou menos. Não pode ser assim, se der certo eu vou, se der certo eu faço. Tem que ser uma coisa decisiva. Quando recebemos a Cristo, temos que decisivamente crucificar a nossa carne, porque senão ela vai pular da cruz, senão ela vai pular de lá. Uma outra forma que eu tenho de esvaziar a mim mesmo, a primeira é me crucificar, é matar a minha carne. A segunda forma, eu preciso me submeter ao Espírito. Eu tenho que matar a carne e eu preciso me submeter ao Espírito. O texto que os irmãos leram com o irmão Paulo, e também o verso 25 desse texto, diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O texto que nós lemos anteriormente, ele nos fala que se nós devemos andar no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência, os desejos da carne. Diz também para nós andarmos no Espírito, seguirmos o Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Não há outra alternativa para você, se quiser ter a plenitude do Espírito, a não ser submeter-se ao Espírito. Nós devemos adotar essa atitude em relação ao Espírito. Versículo 18. Ser guiado pelo Espírito. Versículos 16 e 25, andar no Espírito. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ser guiado pelo Espírito, outra coisa é andar no Espírito. Eu e o pastor Rob tivemos essa experiência sexta-feira, né, pastor? Botei o Waze lá no carro, lá, fomos buscar um menino que a igreja vai cuidar dele. Se não cuidar, depois a gente cobra. Hoje aqui o povo disse amém, pastor. Um amém fervoroso. Eu senti firmeza no amém hoje aqui. Fomos buscar o menino, nem eu sabia o caminho. Ele não sabia o caminho, eu muito menos. Botei aqui no GPS e fomos. Na volta o pastor queria voltar passando aqui na porta da igreja, mas eu já tinha posto o GPS para ir para a casa dele. Aí ele mandou a gente passando por umas outras, o caminho estava certinho. Aí o pastor virou. Nós estávamos sendo guiados pelo GPS, mas não andamos por ele. Você pode ser guiado pelo Espírito, mas não andar por ele. Entende? Ele te dá o caminho certo. O Espírito te dá o caminho correto, o caminho pelo qual você deve andar, o caminho por onde você deve passar. Mas você pode não querer andar por ele. Ser guiado pelo Espírito é a ideia de um fazendeiro que conduz seu rebanho. E como nosso líder, o Espírito, ele toma a iniciativa de nos guiar, ele vai à frente de nós, apontando-nos o caminho. Ele afirma seus desejos, ele afirma sua vontade, ele nos mostra o seu querer, ele nos dá desejos santos, ele nos dá desejos celestiais, ele nos aponta o caminho, ele nos diz por onde temos que andar, e a nossa cooperação com ele é de nos submetermos à sua orientação. O Espírito aponta o caminho da santificação a ser seguido. Ele diz: anda por aqui,
toma essa atitude. Poste-se dessa maneira, não ande com essas pessoas, não caminhe por esse lado, não faça isto. Ele está me guiando. Quem tem plenitude do Espírito ouve estas orientações. Ele traz à nossa memória os ensinamentos de Cristo. Ele nos faz recordar o que o Senhor nos ensinou. Ele aquece o nosso coração para desejarmos as coisas do alto. Esse é o trabalho do Espírito em nos guiar. É interessante que esse verbo guiar ele é um verbo que está no passivo. São guiados pelo Espírito. Eu apenas ando atrás. Ele vai abrindo o caminho e eu sou guiado por Ele. Ele é a minha bússola, Ele é a minha direção. É Ele que me aponta o caminho. Mas eu preciso andar no Espírito, não apenas ser guiado. Às vezes o irmão diz: não, mas eu sou guiado pelo Espírito. É o Espírito que diz o que eu tenho que fazer. Mas você está fazendo o que ele manda. A expressão andar no Espírito implica em viver na prática aquilo que na teoria nós já somos. Andar no Espírito, diz Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos nele. Se você está vivendo no Espírito, anda com Ele. Não sai do caminho. Andar com o Espírito é uma maneira ativa, propositada. Aqui o verbo é ativo, não é passivo. Eu não estou andando levado, mas aqui sou eu que tenho que andar. Ele me guia, Ele me aponta e eu ando. É este o sinergismo, é esta a cooperação. Ele me dá a direção, Ele me dá o rumo e eu ando nele. A ideia aqui é andar na linha. É a ideia do pelotão que se alinha um atrás do outro, formando uma única linha. Então, onde o Espírito está, eu estou pisando nas pegadas dele. Andar no Espírito é isso, é andar atrás dele, andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabeleceu. Ele me guia, Ele me oferece a conduta, Ele me oferece a regra, e eu ando de acordo com o que Ele está propondo. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que a plenitude do Espírito acontece quando eu crucifico a carne, quando eu repudio aquilo que eu sei que é errado. Amados, eu fico impressionado como às vezes eu não repudio o que eu sei que é errado. Eu sei que determinado comportamento é errado, mas eu continuo brincando com o inimigo. A plenitude do Espírito ela vai acontecer quando eu repudiar o que é errado. E quando eu me submeter à vontade do Espírito, me dispondo a segui-lo, sabendo que o que Ele está me orientando é certo. Eu preciso rejeitar um modo de vida para adotar outro. É importante nesse processo de plenitude do Espírito que eu seja cruel no abandono da velha natureza. Que eu seja cruel, matando a minha velha natureza, e que eu seja disciplinado em andar com as coisas do Espírito. E o meu e o seu cotidiano demonstrará o zelo que nós fazemos isso, irmãos. A maneira como nós fazemos o nosso lazer, os livros que nós lemos, os filmes que nós assistimos, as amizades que nós nutrimos, elas demonstram com qual zelo eu estou andando e sendo guiado pelo Espírito e crucificando a minha carne. São decisões que no dia a dia eu posso percebê-las. Acima
acima de tudo, aquilo que os nossos antigos pais diziam, que eles chamavam de um uso diligente dos meios de graça, uma prática disciplinada de oração, uma prática de meditação nas Escrituras, na comunhão com os crentes, que nos leva ao amor, que nos leva às boas obras, a guarda do dia do Senhor, como o dia do Senhor e não como o meu, a frequência dos cultos, a participação na mesa do Senhor. Isso tudo os nossos pais antigos chamavam de meios de graça, recursos que Deus me deu para nutrir a minha fé. E o descaso com essas coisas demonstra se eu quero ou não a plenitude do Espírito. Ou a diligência com essas coisas demonstra que eu quero a plenitude do Espírito. Essas coisas ocupam a minha mente com coisas espirituais. Ter a plenitude do Espírito não basta uma submissão passiva ao controle do Espírito. Envolve um andar ativo no caminho do Espírito. Envolve uma renúncia severa à minha carne. O dia que fizermos isso, plenitude do Espírito aparecerá e o fruto do Espírito será evidente na sua vida. Perceba que eu estou dizendo o fruto, eu não estou dizendo os frutos, porque o fruto é único. Você precisa pegar Gálatas e ler os 9 frutos, os 9 itens que estão ali, não são 9 frutos. O que vai evidenciar em você é o fruto. Não tem como dizer assim: eu tenho o fruto do Espírito, eu sou paciente, eu sou longânimo, mas eu não tenho domínio próprio. Não, meu irmão, ou você tem tudo, ou você não tem nada. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, esqueci o outro, benignidade, mansidão e domínio próprio. Quando você tiver plenitude do Espírito, todas estas coisas se manifestam na sua vida. Não manifesta só uma, porque não estamos tratando de frutos, estamos tratando de fruto. Um crente pleno no Espírito, você olha para ele e vê amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio. E aí, querido, como é que está o fruto do Espírito? Como é que está a plenitude na sua vida? Está pleno? Posso ver essas coisas na sua vida? Ou você está preocupado em fazer? Lembra, Jesus está mais preocupado com o que você é. Ele está preocupado em ver em você amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso que você feche os seus olhos e faça uma oração e pense diante de Deus: Senhor, como é que está a minha plenitude? Ontem eu dei uma roxa aqui dos irmãos no curso aqui, eu não vou fazer esse arroxo com vocês, porque eu questionei com eles Jeremias, quando ele diz que o coração do homem é enganoso, mais do que enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o próprio Jeremias responde: o Senhor é quem conhece o coração. E aí o Senhor diz: sim, eu conheço o coração, e eu o conheço e o esquadrinho para saber o que tem lá dentro, para que eu possa retribuir segundo o que eu encontrar. E esse é o problema.
Você hoje precisa perguntar para Deus se o que o seu coração está falando é de fato o que é. Porque seu coração pode estar te enganando, dizendo que você é uma coisa quando na verdade você não é. Lembra, o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Meu Deus do céu, então o que é que eu faço? Eu não posso confiar no meu coração. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a oração que Davi fez e a oração que Paulo faz na ceia. Eu tenho que dizer assim: Senhor, sonda o meu coração. Só que sondar o coração não é olhar. Essa palavra sondar, pastor, ela tem um sentido. O indivíduo vinha lá no Ourives e dizia o seguinte: por que uma pedra de ouro ela vale 10 mil reais? Esse é o valor dele. Aí o Ourives pegava a pedra, aí ele ia sondá-la para saber se realmente ela vale 10 mil. O que eu quero que você faça é pedir a Deus para olhar seu coração e dizer se o seu coração é o que você está falando que é. Você tem coragem de fazer como Davi? Davi fez. Davi não pediu para Deus olhar na profundidade do coração dele. O que Davi pediu foi: Senhor, eu digo para todo mundo aí que eu sou fiel ao Senhor. Vê se é isso mesmo. Eu digo para todo mundo aí que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Sonda meu coração. Vê se é isso mesmo. Vê se realmente eu amo o Senhor como eu digo que amo. Você pode fazer isso hoje? Ou vai ser difícil? Eu queria que você fechasse os seus olhos e tivesse essa ousadia. E se por acaso o Espírito Santo acusar você de fraude, porque é fraude dizer que vale uma coisa quando não vale. E se o Espírito te acusar de fraude, eu tenho um conselho para você: confessa. Não tente ludibriar o Espírito, ele conhece muito o coração. Se o Espírito por acaso disser para você assim: meu querido, você anda dizendo coisas que na verdade você não é. Você anda falando coisas que na verdade não condizem. Então eu tenho um conselho para você: arrependa, conserte, e você vai ver a plenitude do Espírito brotar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos nessa reflexão. Que o Senhor possa sondar o coração de cada um deles, possa experimentar o coração de cada um deles. E por serem filhos tementes do Senhor, que o coração de cada um deles possa, na noite de hoje, ser sincero ao Senhor, à resposta que o Senhor der ao coração deles. E que haja hoje concertos, consagração, santificação, plenitude do Espírito. E que de fato possamos, se estamos no Espírito, andar no Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.